Glória a Deus. Queridão, fica de pé aí no seu lugar, pega aí a sua Bíblia. Eu quero compartilhar algo do céu com a sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias 3. Pastor, onde fica Malaquias? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o livro do profeta Malaquias. Se facilitar para você, abre a sua Bíblia no Novo, lá em Mateus, que é o primeiro livro do Novo. Aí você volta um livro, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. É um profeta menor. Malaquias 3:18. Vê se alguém do lado aí está sem a Bíblia. Compartilhe com alguém, seja gentil, né? Compartilhe aí com o irmão. Aqui a gente usa a Bíblia, a gente ama a Bíblia, a gente entende que muitas pessoas perderam sua vida por causa da Bíblia. E hoje nós aqui no Brasil, nós temos a liberdade, né, de usar a Bíblia Sagrada. Você pode andar com a Bíblia onde você for, que você não vai ser reprimido por isso. Graças a Deus pela nação que nós vivemos hoje. Mas pode ter algum visitante aí do seu lado, alguém que talvez nem professe a nossa fé, mas está aqui hoje, né, veio aqui hoje visitar a igreja. Compartilha aí a palavra de Deus. E nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Nós somos a igreja da palavra. Malaquias 3:18. Você achou? Diga amém. Diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode ler, repetir aí comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Então vereis. Você pode dar um aplauso aí ao Senhor pela sua poderosa palavra. Junto com esse aplauso, glorifique, engrandeça o nome do Senhor Jesus, porque você está na casa de Deus e vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, querido. Meus irmãos, o texto está dizendo assim, Malaquias, que na cronologia bíblica, o livro de Malaquias, ele se encontra cronologicamente no final da sequência histórica do Antigo Testamento. Porque você vai ver que a Bíblia é dividida por temas, livros temáticos, históricos, proféticos, poéticos. E muitas vezes os livros não estão na ordem cronológica, mas na ordem da sua categoria. Malaquias tanto é um livro profético, mas cronologicamente realmente ele está no final ali da ordem dos acontecimentos no Antigo Testamento. E o profeta Malaquias está dizendo: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Por que verão outra vez? Porque eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, em algumas passagens, evidentemente que não todas, talvez algum outro pregador pudesse abordar o mesmo tema e pudesse aqui trazer outras passagens, mas eu vou trazer para você alguma coisa, tanto no Antigo e também no Novo Testamento, sobre a diferença entre o justo e o ímpio. Pastor, tem diferença entre o justo e o ímpio? Tem, claro que tem. Eu provo para você. Primeiro, eu quero dizer para você que a marca de um justo não é que ele não peque, mas é porque ele, quando peca, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele pede perdão a Deus. E o ímpio? O ímpio é aquele que vive na prática do pecado. Ele é um pecador quanto mais, ele não está nem aí, ele peca e ele faz disso um hábito na sua vida. E o pecado gera consequências, tanto para o justo quanto para o ímpio. Mas você sabe qual é a consequência mais desastrosa que o pecado pode trazer na vida do justo? É o justo saber que pecou, é a sua própria consciência. Alguém que é justo, alguém que entregou sua vida a Jesus, alguém que procura viver uma vida de santidade, quando essa pessoa cai, quando essa pessoa, por uma falta de vigilância, ela acaba caindo numa tentação, a pior consequência do pecado na vida do justo não é que ele
vai perder o emprego, vai perder o status, vai perder dinheiro, vai perder família, vai perder posição. Não é nada disso. A pior consequência na vida de um justo, quando ele cai, é a tristeza no seu coração de saber que ele caiu, que ele pecou. É aquele arrependimento. Ai, por que eu fui fazer isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Deus, me perdoa, não retire de mim o teu espírito. É a oração que Davi fez. Agora, na prática, o justo e o ímpio, eles vivenciam as mesmas circunstâncias da vida. Eclesiastes vai dizer que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso de número 45, ele vai dizer que Deus faz com que o sol nasça sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Hoje estava quente o dia, sim ou não? Estava quente, irmão? Hoje eu fui fazer uma visita num local, que depois eu vou falar para vocês, né? Estava eu, Viviane, o pastor Jean e a Leilane e meus filhos. Meu irmão, parecia que tinha um sol para cada um, né? E a gente ali, os justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, debaixo daquele sol quente. Mas o ímpio também estava debaixo do sol quente. Quando chove, chove para o justo, chove para o ímpio. Quando você está num engarrafamento, muitas vezes, indo de uma cidade satélite para outra, você pega a estrutural, pega ali a EPTG, e aquele trânsito, aquele engarrafamento, e você é atrasado para um compromisso, você está preso no trânsito, o ímpio está preso no trânsito também, igual a você. O ímpio é caluniado, o justo é caluniado. O ímpio fica doente, o justo também fica doente. O ímpio também desfruta de momentos de alegria, o justo também desfruta de momentos de alegria. São as circunstâncias da vida. Mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, há uma diferença gritante. Eu quero mostrar para você na Bíblia, já peço para você, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 7. Pastor, onde está Gênesis? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 7. Vou resumir aqui a história para ganhar tempo. Por causa do pecado da humanidade, Deus enviou um dilúvio. Todo mundo já conheceu essa história. Você já ouviu certamente isso. Deus envia um dilúvio para destruir toda a humanidade por causa do pecado. Mas ele viu um justo com a sua família no meio de uma geração perversa. Como é que era o nome dele? Como era o nome dele? Noé. Deus chama Noé e diz: Noé, faça uma arca, porque eu vou enviar chuva, eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Essa arca você vai entrar com a sua família e você será salvo do dilúvio. Então o texto sagrado diz que as águas do dilúvio, elas submergiram toda a raça humana, todos os animais, com exceção daqueles que Noé colocou na arca. Então todos morreram, toda alma vivente foi exterminada. Agora leia comigo o versículo 17 do capítulo 7 de Gênesis. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca. Faz assim com a mão, assim, ó. Levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Queridão, eu quero liberar uma palavra profética para o justo aqui nessa noite. As mesmas águas que destruíram os ímpios foram as mesmas águas que Deus usou para elevar a arca. Aquilo que para o ímpio é destruição, é catástrofe, para o justo é promoção, é honra de Deus, é um novo tempo. Eu quero declarar para a sua vida: pode ser que as circunstâncias lá fora estejam catastróficas, o ímpio pode até perecer, mas se você é justo, tem livramento de Deus para você, tem honra de Deus para a tua casa. E se você acredita nisso, exalte, aplauda e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Vira aí o próximo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 14. Você já conhece a história. Faraó está perseguindo o povo de Israel que saiu do Egito. Agora Israel se vê cercado.
o exército de Faraó atrás e o mar vermelho na frente. Muitos pensaram que seria o fim, que seria destruição. Você conhece a história. Deus usa Moisés. Moisés, estende o teu cajado, declara. O mar se abriu para que o povo pudesse passar. Agora eu quero que você leia comigo a narrativa bíblica. Marca aí, pega uma caneta, anota isso aí, marca para você jamais esquecer. Êxodo 14, a partir do 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. No meio do mar teve morte, teve desgraça. Verso 28, porque as águas, tornando, cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. O mar vermelho serviu de destruição para os ímpios. Mas e para os justos? Continue comigo. Verso 29. Mas os filhos de Israel, aleluia, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, nem úmida estava aquela areia, não tinha poça. Deus secou o mar para que Israel passasse. As águas foram-lhe como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia. Você pode glorificar Jesus? Querido, se você pegasse algum egípcio, anos depois, e dissesse para ele assim, ó, vou falar algo aqui para você, hein? Tá preparado? Mar vermelho. Ai, meu Deus do céu, não fala esse nome não. Por quê? Mar vermelho é desgraça. Como assim é desgraça? Porque foi no mar vermelho que os nossos antepassados morreram, foram destruídos. O mar se fechou, morreu todo mundo afogado. Todo um exército. Mar vermelho é desgraça. Aí você chama um judeu e diz para ele assim, vou falar algo para você, está preparado? Mar vermelho, glória a Deus. Foi através do mar vermelho que nós recebemos o livramento de Deus. Mar vermelho é porta aberta, mar vermelho é escape, mar vermelho é honra de Deus, mar vermelho é livramento, mar vermelho é entrada para um novo tempo. Quem recebe essa palavra se expresse de alguma maneira para Jesus. Glória a Deus, o mesmo mar que foi desgraça para o ímpio, foi salvação para o justo. Agora você vai dar um salto aí na Bíblia e você vai para Daniel. Daniel está lá entre os profetas maiores. Você vai abrir a Bíblia ali, se você abrir no meio, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel está ali. Vai lá para Daniel. Eu quero que você leia na Bíblia, manuseie a Bíblia aí. Daniel capítulo 3. Para resumir, armaram uma cilada aqui para os homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Colocaram uma estátua e disseram que quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. Interessante isso, né? Quando se fala em fornalha, você já imagina que é um fogo ardente. Mas a Bíblia dá ênfase, e eu vou mostrar para você o porquê disso. Então, isso aqui não é que eles queriam que se curvassem a estátua, não. Isso aqui não é isso. Isso aqui é porque eles queriam fazer uma armadilha contra o povo, contra os homens de Deus. Cilada contra os homens de Deus. Então, olha o que a Bíblia diz no verso 21 do capítulo 3. Então aqueles homens foram atados com suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, olha o que a Bíblia diz. A chama do fogo matou
aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que é isso aqui? Alguns homens amarraram aqueles 3 homens para lançá-los na fornalha. Então o que eles fizeram? Provavelmente eram homens fortes, porque um homem para levantar outro homem, o camarada tinha que ter, né, força para isso. Eles levantaram aqueles homens atados, amarrados, e lançaram dentro da fornalha. Não sei se tinham 3, se tinham 6, eu não sei quantos homens tinham ali para levantar esses 3 homens e lançar na fornalha. Só que o texto diz que o forno estava tão quente, mas tão quente, que esses homens que nem entraram na fornalha, eles estavam do lado de fora, eles só chegaram perto para lançar os outros. Esses que nem entraram na fornalha morreram por causa da chama. Será que estava quente isso ou não, irmão? Mas o que aconteceu então com esses que caíram dentro da fornalha? Deve ter sido pior ainda. Acompanha comigo. Verso de número 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Eu ouvi 5 aleluia aqui, eu tenho que melhorar isso. Eu vejo 4 homens, só que eu não os vejo atados, eu os vejo soltos. E o que eles estão fazendo? Eles estão passeando dentro do fogo. Quem era para estar morrendo queimado está passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, não tem marca, não tem queimadura nele. Quem já se queimou aqui em algum lugar, alguma situação, na panela, cozinhando? Quem foi tentar inventar uma arte aqui sem habilidade nenhuma, mas foi tentar cozinhar, se queimou? Rapaz, uma vez eu estava fazendo uma pipoca doce. Deus me deu esse dom, essa graça. De vez em quando eu faço uma pipoca, lá em casa o pessoal gosta, uma pipoca de leite em pó, né? Aí tem que botar açúcar com óleo, faz uma misturada, fica muito tempo, a panela fica muito quente. E na hora que começou a estourar, a tampa da panela simplesmente desencaixou da pipoqueira. Um milho, irmão, estou falando de um milho voou e pegou no meu braço. Pense numa dor, aquilo estava quente, irmão. Uma besteirinha de um negocinho que voou de uma panela, e eu estava fora da panela e pegou no meu braço, queimou. Eu tive que passar uma pomada, queimou mesmo, fez bolha. Para tu ver, uma besteirinha que você se queima, encostou numa panela, encostou em alguma coisa quente, uma besteirinha já te deixa uma marca em algum lugar do teu corpo. Esses caras caíram dentro de uma fornalha. Talvez os especialistas estivessem ali ao redor dizendo: isso aí é queimadura de 3º grau, de 7º, sei lá quantos graus tem uma queimadura, que eu não estudei para isso. Isso aqui é o grau mais alto de queimadura, isso aqui não tem jeito não. Eles vão morrer carbonizados, vão ficar pequenininho. A água do corpo vai evaporar, vai ficar um carvãozinho pequenininho aqui para a gente ir lá retirar com uma pá. Porque eles estão dentro de uma fornalha. Se quem jogou morreu, imagina eles lá dentro. Quando olha, eles estão lá passeando dentro da... eu vim profetizar algo para alguém aqui. Você sendo justo não te impede de passar por provações. Mesmo você sendo justo, você passa por momentos de provação. Mas no momento da tua provação, sabe o que você vai fazer? Você vai passear. Pelo amor de Deus, acho que só 3 pessoas pegaram isso. No momento da tua guerra, da tua luta, você está sendo provado. Alguém está olhando e vai dizer: agora ele queima, agora ele morre, agora acabou para ele. O que ele está fazendo? Ele juntou a família. Ele juntou a família, foi lá no site de compra de passagem aérea.
mas era para estar dentro de casa chorando, era para estar debaixo de um cobertor, em depressão. Ele está fazendo o que? Ele está passeando, irmão, ele está viajando. Sabe por quê? Porque ele não está sozinho. Dentro da fornalha tem um quarto homem. Dentro da fornalha está a presença de Deus. A questão não é a fornalha, a questão é quem está com você dentro dela. Aleluia! Aleluia! Você sabe qual é a diferença entre o justo e o ímpio? É que o ímpio, fora da fornalha, sem Jesus, ele morre. E o justo, ele pode estar no olho do furacão, irmão. Ele pode estar no pior lugar que ele poderia estar, mas se a presença de Deus está com ele, vai dar tudo certo. Vira para alguém agora em nome de Jesus e libera essa palavra. Diga para ele: se a presença de Deus está com você, vai dar tudo certo. Aleluia. E o texto diz, tá com a Bíblia aberta aí ainda? Ou já fechou? Já desanimou, irmão? Deixa aberto. Versículo 30 do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. A mesma fornalha que matou o ímpio fez o justo prosperar. Deus tem prosperidade para você. Mas do jeito que você levantou a mão, parece que é só para quem está do lado. Deus tem prosperidade para você. Você pode declarar agora para você mesmo. Bota a mão assim no teu peito e diga assim, ó: se a fornalha não me matou, é porque Deus quer me fazer prosperar. Tu já passou por pandemia, irmão. Tu já passou por um monte de coisa na vida, mas está aqui hoje. Tem gente dizendo: rapaz, 2025 foi brabo e foi puxado, mas você venceu. Aleluia! Vira algumas páginas da sua Bíblia e vai para o capítulo 6. Daniel. Fizeram algo parecido com Daniel. Para poder pegar Daniel numa armadilha, fizeram um decreto, criaram uma lei só para prejudicar o homem de Deus. Se alguém fizer petição a qualquer outro Deus que não seja o imperador, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel devia ser membro da DEVEC, Igreja da Oração, viciado em orar. Falou: irmão, pode preparar os leões, que deixar de orar eu não vou não. 3 vezes ao dia eu continuo fazendo a minha oração. Ainda faço com a janela aberta para todo mundo ver. Eu não tenho medo de vocês. Aí Daniel foi lançado na cova dos leões. Agora o capítulo 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Verso 22, Daniel diz assim: meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel passou a noite com os leões e os leões não fizeram nada. Irmãos, vocês viram agora há pouco tempo um menino pulou numa jaula de uma leoa? Quem viu isso? Um moleque estava na árvore, irmão. A leoa avançou e já puxou o moleque da árvore e já começou a querer destroçar o rapaz ali. Leão, filho, é o instinto predador, não tem jeito não. E ali não era um leão só não, era cova de leões, eram vários leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que os leões não fizeram nada com Daniel, porque o Senhor enviou o seu anjo.
não sei se era um anjo faixa preta em jiu-jitsu, que deu mata-leão e não deixou o leão avançar. Não sei que tipo de anjo era esse. Eu só sei que o anjo não deixou os leões tocarem Daniel. Mas aí, quando Daniel sai da cova dos leões, verso 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. A mesma cova de leões que preservou o justo, destruiu o ímpio. Mas por que, pastor? Porque agora, quando os ímpios foram lançados na cova, eu não vi aqui no texto sagrado dizer que tinha um anjo de Deus lá. A questão não é se você está na cova dos leões, a questão é quem está com você. Porque quem anda com o leão da tribo de Judá não tem medo de leões que possam se levantar para tentar destruir você. Tentaram armar uma cilada contra Daniel, mas quem foi destruído nessa cilada foi o inimigo. Você hoje pode estar sendo injustiçado, mas vai chegar o tempo da justiça de Deus sobre a sua vida. E o texto vai dizer, no verso 28, este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Depois da cova dos leões, Daniel foi promovido. Você está acompanhando comigo aqui o texto? Você está entendendo a mensagem? Todas as lutas, todas as circunstâncias que vêm na vida para atingir todas as pessoas, elas destroem o ímpio. Mas o justo, quando passa por ela, é promovido. Acompanha comigo agora. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Capítulo de número 21. Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Acompanha aí comigo. E quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, repita comigo, madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Repita comigo, maldito. Quem era pendurado no madeiro era maldito. A morte de cruz, ela não foi algo exclusivo para Jesus. Muitas pessoas morriam crucificadas. Tanto que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado com dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Isso era comum. Era uma morte de maldição. As pessoas poderiam morrer enforcadas, decapitadas, com uma flecha cravada no seu coração. Tinham várias maneiras de se executar um prisioneiro, um ladrão, algum malfeitor. Mas a morte de cruz era uma morte humilhante e era uma morte onde aquela pessoa que estava crucificada era declarada como uma pessoa maldita, amaldiçoada. A Bíblia vai dizer agora, anota aí, não precisa abrir. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus não poderia ter tido outra morte que não fosse essa. Por quê? Porque em toda a nossa história, o ímpio sou eu, o ímpio é você, o pecador sou eu, o pecador é você.
Quem merece o inferno sou eu, quem merece o inferno é você e Jesus. Jesus, ele não é um justo, Jesus é o justo. Não houve em toda a história da humanidade uma pessoa mais justa do que Jesus. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus foi tentado em todas as áreas, mas resistiu, suportou a tentação. Jesus venceu as tentações. Jesus viveu uma vida de renúncia por amor a mim e a você. Mas agora Jesus, ele vai morrer. Agora Jesus vai ser traído. Agora os sacerdotes invejosos querem matar Jesus. O Império Romano vai executar a sentença. Mas qual é a morte que Jesus precisa sofrer? Uma flecha, uma facada, uma forca, sufocamento? Que tipo de morte Jesus poderia sofrer? Não, Jesus tem que sofrer a morte de cruz. Mas por que morte de cruz? Porque tem um bando de amaldiçoado. Tá chocado? Eu estou nessa também. Um bando de amaldiçoados pelo pecado, malditos por causa do pecado, que precisam sair da condição de ímpio e agora entrar na condição de justos. Mas como é que eles vão conseguir isso? Eles têm que praticar toda a lei. É muito difícil. Eles não vão conseguir. São seres humanos, são falhos, vão cair, vão pecar. Então o que vai acontecer aqui? O justo vai se passar por ímpio para que o ímpio se torne justo. Aleluia. Por isso que 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo escreve dizendo: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repare que o texto não diz que Jesus se fez pecador por nós. Ele se fez pecado. Porque pecador, Jesus nunca poderia se fazer pecador, porque pecador é aquele que pratica o pecado. Jesus nunca praticou pecado. Então o que Jesus fez aqui? Ele carregou o nosso pecado. Ele carregou a nossa maldição. Ele levou a nossa impiedade. Jesus nunca foi ímpio. Jesus nunca cometeu impiedade nenhuma. Mas agora ele vai morrer no lugar do ímpio. Lembra que eu falei que pecado traz consequência? A consequência do pecado é o que está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. No Antigo Testamento, quando o povo pecava, animais eram sacrificados. Sangue de animais derramados para perdão do pecado do povo. Mas o povo não era liberto, o povo continuava pecando. Então, o que aconteceu agora? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Homens pecadores ofereciam sacrifícios de animais que perdoavam o pecado, mas não libertavam. Não libertavam. Agora, pela primeira vez na história e única, o sumo sacerdote, ele não vai oferecer um animal. Agora, o sumo sacerdote é também o próprio sacrifício. Se eu fosse você, eu levantava uma de suas mãos aos céus, porque você estava caminhando a passos largos para o inferno, assim como eu também. Mas o Cordeiro de Deus, que não apenas perdoa o pecado, ele tira o pecado do mundo. Ele entregou a sua vida por nós, para que hoje pudéssemos sair da condição de ímpios e nos tornarmos justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém é grato a Deus por isso aqui? É por isso que eu digo, tudo aquilo que Deus te der daqui para frente,
é um bônus, é um extra, porque o que ele tinha de melhor para te dar, ele já te deu, a salvação da tua alma. Então Jesus se colocou na posição de maldito por causa dos nossos pecados. Mas eu faço uma pergunta aqui a você: mesmo Jesus morrendo uma morte maldita, Jesus se tornou amaldiçoado, irmão? Por que Jesus agora está pendurado numa cruz? Isso faz dele um ímpio, irmão? Sim ou não? Isso mudou a sua essência? Sim ou não? Se Jesus não se tornou ímpio, então ele continuou sendo o quê? Justo. Lembra que eu falei que há uma diferença entre o justo e o ímpio? Qual a diferença? É que ao longo da história, todo aquele que morreu na cruz teve uma morte amaldiçoada, se tornou maldito, amaldiçoado. A mesma sentença que muitos tiveram na história da humanidade, Jesus teve a mesma sentença. Só que a morte de cruz, que foi maldição para, não sei, centenas, milhares, não sei quantas pessoas que morreram assim, para Jesus foi maldição não, foi motivo de exaltação. Por quê, pastor? Porque Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo faz questão de destacar: e morte de cruz. Ah, então está amaldiçoado, acabou, então agora virou um maldito. O texto continua dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome de amaldiçoado? Não, um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é amaldiçoado. Não, Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Quem acredita nisso, se expresse de alguma maneira, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Já estou caminhando aqui para o final. Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 31. Queridão, essa aqui é a maior diferença de todas, na vida do justo e na vida do ímpio. É a maior de todas, porque aqui está falando de vida eterna. E deixa eu falar uma coisa para você, querido: inferno existe sim. Quem vive longe de Deus vai para o inferno? Sim. Pastor, eu pensei que na igreja se pregasse o amor. E se prega mesmo, eu estou pregando o amor de Deus aqui, você vai ver isso agora. O problema é que lá fora, essa turminha que fala do amor, eles são aqueles que pegam o amor de Deus e escarnecem dele. O amor de Deus chama-se Jesus Cristo, que veio para salvar toda a humanidade. E eles pegam Jesus e botam na parada gay para ridicularizá-lo. É isso que eles fazem com o amor. Há uma consequência para o pecado. Quem decide viver na impiedade. Mateus 25, a partir do 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então
o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Alguém tem essa esperança? Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Tem um céu preparado para mim e para você, querido. Tem vida eterna para quem decide ser justo e caminhar com Deus. Mas e quem decide andar sozinho, virar as costas para Deus? Verso de número 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, quer dizer então que eu estou condenado? Quer dizer então que acabou para mim? Abra sua Bíblia, e é o último texto que eu peço para você abrir hoje. Mateus capítulo 10. Pastor, então eu que tenho vivido uma vida de pecado, eu que tenho vivido longe de Deus, então eu estou condenado, eu estou amaldiçoado, não tem solução para a minha vida. Eu queria que você ficasse de pé para ler esse versículo comigo agora. O que vai ser de mim, pastor? Quem está pregando a palavra aqui para você hoje é um ex-ímpio. É alguém que vivia no pecado, na iniquidade, mas foi alcançado e resgatado pelo amor e a misericórdia de Deus. E essa misericórdia está batendo na porta do teu coração nessa noite aqui, para dizer para você que tem esperança. Mateus capítulo 10, verso de número 32 e o 33. Portanto, palavras do Senhor Jesus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Pastor, por que na igreja vocês convidam as pessoas a levantar uma de suas mãos, declarando que querem ter um encontro com Jesus? Porque é assim que a Bíblia ensina. Quando alguém quer fazer uma aliança com Jesus, essa aliança tem que ser pública. Quando nós celebramos casamentos, você sabia que para celebrar um casamento tem que ter testemunhas? Se não houver testemunhas, o casamento vai ser anulado, ele pode ser cancelado. Então a gente tem que casar a pessoa e tem que ter testemunhas para assinar aquele termo, porque é uma aliança. Então quando alguém entrega a sua vida a Jesus, essa pessoa, como está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso, precisa fazer essa decisão diante dos homens, para que os homens possam ver que essa pessoa decidiu fazer essa escolha. Pastor, eu posso aceitar a Jesus no meu lugar? Não tem validade. A validade é quando você faz essa confissão pública. Quando eu digo confissão, não é que você tem que pegar o microfone e falar nada, não. Ninguém vai botar o microfone na sua boca e dizer: olha, fala aí, o que você fez? Confessa aqui. Não, nada disso. Nós só vamos orar e abençoar a sua vida. Agora, onde está a prova do amor de Deus? Está aqui nesse texto. Jesus está dizendo, qualquer que me confessar. Não é um grupo seleto de pessoas. Qualquer pessoa. Não importa o que você tenha feito no teu passado. Por isso que muita gente se escandaliza com o evangelho e não consegue entender. Olha, aquele camarada que era adúltero, se prostituía. Olha aquela mulher fofoqueira. Olha aquele bandido. Olha aquele assassino. E agora está na igreja com a Bíblia na mão, porque entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Eu quero dizer para você que tem jeito para você, filho. Esse pecado que te prende hoje, Jesus não quer apenas te perdoar, Ele quer te libertar, Ele quer te purificar, Ele quer te dar uma nova vida.
Ele quer tirar você da condição de ímpio e colocar você na condição de justo. Mas pastor, então quer dizer que se eu for justo, eu não peco mais? Não, você peca. A gente erra, irmão. A gente falha. Tem alguém aqui que não peca, irmão? Quem é que peca? Levanta a mão. Pronto, quem não levantou a mão acabou de pecar. Mentiu. Ou foi soberbo. A gente peca, a gente erra. Mas todo dia a gente pede perdão a Deus. Todo dia a gente diz: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, me ajuda. Eu não vou desistir não, eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno não. Porque vida eterna, irmão, é uma coisa muito séria. Jesus pode voltar hoje para buscar a igreja. Jesus pode arrebatar a igreja hoje. Os justos, justificados pelo sangue, serão arrebatados. Vamos para o céu. E o ímpio? O ímpio vai perecer aqui nessa terra. A gente pode morrer hoje, irmão. Não estou jogando praga para ninguém não, mas é uma realidade. Agora uma menina de 16 anos, na nossa igreja de Samambaia, faleceu. Uma jovenzinha, uma adolescente, novinha. Quem esperava isso, irmão? A gente não sabe o dia da nossa partida. Mas eu sei de uma coisa: na hora que eu partir e fechar os olhos aqui nessa terra, eu vou abrir os olhos diante do Senhor na glória. Pastor, o que eu preciso fazer para receber essa salvação? A igreja está de olhos fechados agora, orando pela sua vida, intercedendo por você, querido amigo, querida amiga que entrou aqui essa noite. Talvez você nunca tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez você até goste de igreja, frequente igreja, gosta desse ambiente, mas você não teve uma experiência de perdão, de purificação, de libertação dos seus pecados. Se você quiser fazer isso, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar a sua vida. Hoje pela manhã, 2 pessoas levantaram a mão aqui e entregaram a vida a Cristo. Nós oramos por essas vidas. Quem sabe a 3ª pessoa nesse domingo está aqui nesse culto agora à noite. Você entrou aqui hoje e precisa ter um encontro com Cristo. Eu quero orar. O diabo não pode prender você. Satanás não vai te humilhar. Você não vai para o inferno não. Você não vai ter uma vida desgraçada não. Você vai ter uma vida abençoada andando com Jesus. Eu quero orar por você agora. Não tenha medo nem vergonha. Apenas eu estou de olhos abertos aqui, enquanto a igreja está de olhos fechados orando por você. Se você quer tomar essa decisão de entregar a vida a Cristo, levante agora, em nome de Jesus, uma de suas mãos. Levante bem alto uma de suas mãos agora, em nome de Jesus. Você é livre para tomar essa decisão agora. Eu quero ver você, onde você está. Não precisa ficar preocupado, porque ninguém vai te humilhar, porque somos pecadores também. Mas nós vamos abraçar você e vamos orar pela sua vida. E você vai viver uma vida diferente em nome de Jesus. A paz que você precisa para a tua casa depende de uma decisão tua agora. Eu não estou te oferecendo uma nova religião. Eu não estou te oferecendo dogmas doutrinários. Não. Eu estou te oferecendo Jesus Cristo, o justo, que morreu no seu lugar para que hoje você pudesse ter vida. Um dia eu tomei essa decisão. Um dia eu levantei a minha mão para Jesus. Ele me perdoou, Ele me libertou, Ele fez de mim uma nova criatura, me deu uma família, uma vida próspera, abençoada. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje também. Não fica olhando para o lado, vendo se alguém vai... deixa eu ver se alguém vai levantar a mão. Talvez só tenha uma pessoa hoje aqui, não sei. Talvez só tenha alguém, uma pessoa. E é você que Jesus quer transformar hoje. É com você que Jesus está falando nesse momento. Deixa eu orar pela tua vida agora. Você quer entregar a vida a Cristo? Não é amanhã nem depois, a oportunidade é agora. Você quer fazer isso? A última vez que eu vou perguntar. E você nunca poderá dizer que não teve uma chance, uma oportunidade. Você quer entregar a vida a Jesus? Ou quer voltar para Jesus se você está afastado do Evangelho? A hora é essa. Você quer fazer isso? Levante bem alto uma de suas mãos para eu orar por você. Eu vou orar e abençoar a sua vida. Se você está afastado do Evangelho, você que não é cristão ainda, nunca tomou uma decisão de caminhar com Cristo, você quer fazer? Eu oro por você agora. Se não, eu quero orar por toda a igreja agora, em nome de Jesus. E eu libero uma palavra sobre a sua vida. De
diferença entre o justo e o ímpio, pega essa palavra aqui para você. Provérbios capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica no lugar dele. Tem momentos na vida, irmãos, que a gente olha para o ímpio e diz assim: rapaz, eu que sou justo, sou servo de Deus, sou dizimista, eu tenho uma prática de oração, leio a Bíblia, estou sempre no culto, sou trabalhador, parece que a coisa está apertada e difícil. Angústia e coloca o ímpio no lugar dele. A Bíblia diz em Mateus 23:12: aquele que a si mesmo se exaltar, o ímpio, ele será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, o justo, ele será exaltado. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser justo, vale a pena caminhar com Deus, porque Deus tem um tempo de honra para a sua vida. Você pode passar luta, pode passar fornalha, pode passar cova dos leões, pode passar mar vermelho, pode passar todas as adversidades que vierem, mas o final da tua vida vai ser bênção de Deus para você, para sua casa. Alguém pode erguer as suas mãos ao céu, adorar a Jesus, porque Ele tem um tempo de honra sobre a sua vida. Aleluia!